Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, sejam bem-vindos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista e vocês de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação. Clóvis Man é o nosso endereço aqui, portanto ajuda o nosso canal a crescer, compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem. Nós temos ministrações também no Instagram, não é muito movimentado assim, mas a gente tem lá ministração para a sua vida, para a sua edificação pessoal. Tá bom assim? Clóvis Man aqui no YouTube, Clóvis Apolo Oficial lá no Instagram. Tá ok? Vamos à palavra do Senhor. Agora já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Tá bom? Já deixou graça e paz? Muito bem. Faça isso, deixe seu graça e paz, a sua saudação, aquela manifestação mais profunda de um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor. Agora, ontem nós fomos interrompidos de repente na nossa ministração. Nós não conseguimos concluir a nossa conversa de ontem. Foi cortado pela metade por causa de problemas técnicos, né? Não sei nem especificar o problema técnico, tá bom? Mas ontem foi cortado, então nós precisamos dar continuidade aqui à nossa conversa, que era separação, reconciliação e casamento misto. Esse foi o nosso tema específico, né? O nosso título geral, o nosso tema geral para este capítulo 7 é o Evangelho, como viver o Evangelho nos relacionamentos, no caso aqui, casados, solteiros e viúvas. E aí o tema particular era separação, reconciliação e casamento. Nós falamos que o Paulo, ele estava tocando em algo muito delicado. Então ele usa a expressão digo eu, não o Senhor, diz o Senhor e não eu. E ele fica trabalhando essa questão, digo eu, não o Senhor, diz o Senhor, não eu. Porque existem coisas que o Antigo Testamento ou as Escrituras Sagradas não tem uma particularidade, não tem uma especificação no caso. Primeiro porque o texto bíblico, o texto sagrado, foi escrito originalmente para aqueles que temiam a Deus, para aqueles que seguiam a Deus, para os seguidores de Deus. Aqueles que não eram seguidores de Deus, logo não têm estas ministrações, essas palavras para si, para eles. Por isso, então, que o Antigo Testamento não tem uma direção específica para algumas questões aqui. Então, Paulo aí, por causa disso, ele fala, digo eu, não o Senhor, porque não existe. Não quer dizer que o Senhor não fale, mas não temos uma particularidade direcional para algumas questões da vida humana. Por exemplo, crente com descrente. Bom, perceba comigo, se era impuro, se não era permitido o judeu se relacionar com gente, muito embora aconteceu isso, tá bom? Vamos combinar aqui, muitas, não só uma vez, várias vezes, o judeu com o gentio. Mas isso aí era proibido, não era certo, não se aceitava isso, era muito anormal. Então não tem, se não tem um descrente com o crente, se não existe essa possibilidade, não tem direção para essa realidade que não era nem para existir. Tá bom? Então Paulo ele vai tocar numa questão delicada. Então a ordem do Senhor é para casamentos cristãos, do verso 10 e o verso 11. A ordem do Senhor para casamentos cristãos. Vamos lá no versículo 10. Olha só. Para os que estão casados, tenho um mandamento que não é meu. Para os que estão casados, tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Tem direção para isso. Isso tem direção muito clara. A mulher não se separe do marido. Porém, se separar, para isso tem direção. Porém, se separar, que não case de novo. Ou então que faça as pazes com seu marido. Tem direção sobre isso, muito clara. Não
que não haja divórcio, que não haja separação. E se houver separação, que não se case de novo. Ou então, faça as pazes. Não está aguentando, faça as pazes com o seu marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Então, veja, ontem nós já falamos sobre isso. Vocês que acompanharam ontem, até essa parte, o vídeo chegou. Entendeu? O mesmo que acontece para as mulheres, acontece para os homens. Lá do versículo 1 para frente, Paulo sempre que fala do homem, de igual maneira fala da mulher. Ele falou uma vez da mulher, homem. Segunda vez mulher, homem. Terceira vez mulher, homem. Quarta vez mulher, homem. Eu não vou de novo especificar, porque nós vamos voltar para trás tudo de novo. 4 vezes aqui já é a quinta vez que ele vai falar assim. E que o homem, do mesmo jeito que a mulher, não se divorcie da sua esposa. Está claro isso. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Perceba, porque não tinha essa possibilidade, uma vez que não era aceitável um gentio casar com um não gentio, com um judeu, não tem direção para isso. É óbvio, Paulo não estava que Deus não tem direção, mas que não tem nas escrituras, uma vez que nós não temos essa possibilidade. É difícil entender isso. Aos outros, ou seja, ao casamento misto, digo eu, não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele, cristão, não divorcie dela. Perceba que é o cônjuge não cristão que decide. É o cônjuge, porque não tem direção para ele. Ele não se rende ou ela não se rende à direção de Deus. Então quem decide é o cônjuge não cristão. E ele concorda, olha só. E se a mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, esse não cristão, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida ao seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. E aqui está uma beleza grande do evangelho. Se o casamento for misto, crente e descrente, os filhos são de Deus, que potencialmente são de Deus. Os filhos de um casamento misto não são impuros, não recebem a carga negativa, são de Deus. Potencialmente já nascem já com vantagem, é óbvio que nasce com vantagem, ninguém pode negar isso. É um mais um, é o tico e o teco combinando, conversando entre si, ué. Um mais um, queridos irmãos, entendeu? Então, vamos recapitular aqui então. Se a mulher cristã é casada com um homem não cristão, tá bom? Se a mulher cristã. Olha, primeiramente, se o homem cristão, lá no verso 12, se o homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, verso 14, verso 13, e se a mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que não se divorcie dele, que não se divorcie dela. Então veja, o cônjuge não cristão decide. Bom, você sabia disso, as direções de Deus é para aqueles que seguem a Deus, ué. Você se uniu com uma pessoa não cristã, uma pessoa não crente. Você se uniu com uma pessoa não crente, se uniu? Ele decide, ela decide. Tá bom? É lógico que isso vai se desdobrar mais e mais. Tá bom? Vamos supor que um casal já casados, agora a mulher se converte. Perceba que é outra situação. Perceba que é outra situação. Né? Um casal, já casados, como descrentes, um dos cônjuges se converte. A direção é, não, o descrente tem a decisão. Mas perceba que é outra situação. É uma mulher crente que casou com um descrente. Agora é um casal de descrentes que daqui a pouco um se converte. Perceba. E nós vamos ter mais desdobramentos. Por exemplo, numa relação de dois crentes, mas um cônjuge é abusivo. Bom, sofra o dano, fica sem viver a dois. Gente, o evangelho é sempre renúncia, queridos irmãos. É sempre renúncia. Se a gente for seguir o evangelho de Cristo Jesus
nas minúcias é sempre renúncia. O que o Paulo disse lá no capítulo 6, quando questões do dia a dia era levado para os tribunais humanos, Paulo fala assim: em vez de vocês que vão julgar o mundo e os anjos, por que vocês não julguem a vocês mesmos? E se vocês não querem julgar a vocês mesmos porque vocês não querem sofrer o dano, vocês não são cristãos, sofra o dano, sofra a injustiça. Esse mesmo princípio vale para cristãos, para casais, crentes, cuja relação é uma relação perigosa, sabe? Um dos cônjuges sofre agressão, e pode ser de ambos os sexos hoje em dia, viu? Sofre agressão chegando às vias de fato. Bom, qual é a direção? Não dá para viver, pense na paz. Ela está lá no capítulo 6 e no 7, no começo do 7. Paz, que a sua prioridade seja a paz. Então, assim, numa vida de casal está havendo brigas exageradas, confusões exageradas, está havendo isso? Está havendo isso. Se separe. A direção é não se separe, mas a paz está sendo prejudicada, não está havendo bom testemunho, não está havendo paz. Se separe. Agora veja, sofra o dano, não se case mais, não se una com ninguém. Isso vale para o homem e para a mulher. Se formos seguir o evangelho de Cristo Jesus, essa é a pegada. Sofra o dano. Mas o que acontece? Muitas vezes nós queremos acabar com a relação aqui, que está muito ruim, para se dar bem numa outra relação ali. Perceberam? O evangelho é sempre renúncia, meu irmão. Você, querido homem, querido irmão, você que tem inclinações, você que tem vício sexual, sofra o dano agora. A relação é complicada, é abusiva, é perigosa, porque existem relações perigosas. Nós, de vez em quando, a gente vê aqui casos onde a mulher mata o marido. Existe, é bem menos do que o contrário, é bem menos, mas acontece. Então, às vezes, é bom você encerrar essa relação. Só que qual que é a direção de Deus? Não se case de novo. Porque existe um peso espiritual sobre isso, meu amigo. Tem um peso espiritual na relação íntima. A relação sexual no mundo espiritual é muito sério, meu irmão. Tanto é que no antigo mundo, relações sexuais aconteciam nos cultos ímpios pagãos antigamente. Nos cultos pagãos havia coito sexual. Era um tipo de sacrifício, um tipo de oferenda que se davam aos deuses, irmãos. Então soframos o dano, soframos o prejuízo. Então veja, eu estou numa relação complicada e perigosa. Encerro essa relação. A direção é não se separe, mas não está dando. A paz é prejudicada e eu corro o risco. Me separo, só que a direção é não se case de novo. É essa a direção do Senhor. Não se case de novo. Você conhece agora, veja bem. Eu não consigo viver sem a prática sexual. Não dá para mim. Então você vai ter que tomar uma decisão muito séria, viu? Eu não julgo ou não jogo no lixo aqueles que se casam de novo. A questão é que existem restrições para aqueles que se casam de novo. E a gente tem que ser claro, senão vira a casa da mãe Joana, meus irmãos. Você entendeu? Vira a casa da mãe Joana. Perceba comigo, perceba comigo. Um casal que já está no quarto compromisso matrimonial. Como é que esse casal pode ser um líder na Igreja de Cristo? Como é que pode aconselhar na Igreja de Cristo? Não pode, meu amigo. Não pode. Não tem autocontrole, não tem domínio próprio, não tem. Então perceba comigo, a questão aqui é muito séria, a questão aqui é muito delicada. Então sofra o dano, siga o princípio do capítulo 6 ali, né? Sofra o dano, sofra a injustiça. É para não se unir de novo? É para não se unir de novo. Então o casamento misto, vamos dirigir aqui. O casamento misto, quem decide é o descrente. Se continua ou não continua. Bom, está havendo perigo de vida. Bom, aí se separe, mas não se una de novo. Tudo bem, se separe. Está havendo perigo e a paz não está sendo cultuada. Se separe, mas não se una de novo. Os filhos de um casamento misto são abençoados. Isso aqui também está claro, né? Os filhos de um casamento misto são abençoados. Quando pode ocorrer a separação? Quando é que pode haver
a separação? Quando o descrente resolve sair. Quando o descrente resolve sair, olha aí, né? E se uma mulher cristã é casada com um homem não cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, ou não cristão, ela não deve se divorciar. E se o homem cristão é casado com uma mulher que é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não divorcie dela. Os filhos dessa relação são do Senhor, os filhos deles pertencem a Deus. Pertencem a Deus, né? Se não fosse assim, se os filhos não fossem aceitados, os filhos seriam perdidos. Mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Porém, se o marido não cristão, estou agora no verso 15, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Aí você pode se casar outra vez. Se o cônjuge não cristão quer ir embora, ele decidiu ir embora, pode ir embora. Aqui parece que há uma abertura para que eu contraia novos matrimônios. Eu estou no segundo casamento porque no primeiro casamento o meu cônjuge era não cristão. Ou eu me converti, ele não quis continuar comigo porque eu me converti. Eu agora sou de Cristo e estou livre, porque esse homem não quer mais saber de mim. Não foi eu que tomei a decisão. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Olha que coisa tremenda, então. Então aqui nós temos o que? Então, a autorização para o divórcio. Quando o meu cônjuge não cristão, quando o descrente abandona a relação, eu não vou ser escravo dele, não. Ah, agora eu tenho que ser disso aqui para sempre. O crente não fica escravizado, a situação fica liberada, a paz é a nossa prioridade. Não se vive aprisionado a um caos eterno sendo assim. Entendeu? Tá bom? Então nossos filhos não são impuros, não são amaldiçoados, são abençoados. E se o cônjuge não cristão resolver sair da relação, eu devo deixá-lo. Eu devo deixá-la, eu devo deixar. Então, no casamento, o evangelho busca sempre a restauração. No evangelho de Cristo Jesus, no evangelho de Cristo Jesus, sempre restauração, sempre restauração. Nunca aprisionamento, nunca guerra, nunca brigas, sempre paz, sempre harmonia, sempre comunhão. A esposa cristã, como se deve ser, segue a palavra do Senhor. A esposa cristã, como se espera, recebe a orientação do Senhor. Então, vamos lá. Casamento misto. Sou casado com um cônjuge descrente, ele quer continuar comigo e eu não me divorcio. Eu não me divorcio. Segunda manifestação. Cônjuge descrente, ele quer ir embora, ela quer ir embora, ele que decide. Ele que decide. Terceira instrução. Os filhos de um casamento misto são abençoados, são de Deus, são marcados como de Deus. Outra situação. O casamento misto, o descrente quer ir embora, resolveu partir, eu deixo partir, eu estou livre para fazer o que eu quero. Eu estou livre para fazer o que eu quero. O meu alvo é paz, o meu alvo é não ser escravo de uma situação estranha. O meu alvo é não ser escravo. Então, nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que vai salvar seu marido? Porque olha só como Paulo está respondendo algumas questões de hoje. Se você, irmã, tem estômago para aguentar esse marido não cristão e problemático, isso é com você. Então Paulo fala assim, esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que vai salvar o teu marido? Como é que você pode ter certeza disso? De que você vai salvar teu marido? Porque é isso, não. Eu vou ficar no relacionamento porque eu acho que eu posso ganhá-lo para Jesus. Seja sincera, você ama esse homem, você tem loucura por essa mulher e você não quer deixá-la, você não quer deixá-la. Seja franco com você mesmo e fica, tá tudo bem.
Você mediu os prós e os contras, você é louco por esse cônjuge descrente, ele quer ir embora, você não quer deixar, aí você fica com essa conversinha, eu vou convertê-lo. Olha, Paulo fala aqui no verso 16, esposa cristã ou esposo cristão, como é que você pode ter certeza de que você vai salvar o seu cônjuge não cristão? Como é que você pode ter certeza disso? Ele fala, você não dá para garantir isso. Você não pode garantir isso. Não dá para vocês garantirem isso. E está claro aqui, vocês não podem garantir isso, porque é essa desculpa. Um casal misto, o cara descrente ou a esposa descrente quer ir embora, mas o homem tem loucura por esse cônjuge descrente. Tem loucura. Aí fala, aí usa desculpa, vou convertê-lo, você não tem certeza, porque conversão não é você. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que querer isso, ela não quer. Sim, eu não duvido que eu sei, sim senhora, sim senhor, que tem muitos testemunhos de cônjuges crentes que conseguiu finalmente ganhar o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge. Eu tenho muitas informações sobre isso, tá certo, mas você não pode garantir. Você vai continuar nessa, às vezes sendo traída, sendo traído, sendo agredida, sendo agredido, sendo desonrado ou desonrada, você vai continuar nessa porque você está. Se, vamos lá voltar para o Coríntios 6, se você tem estômago para isso, se você tem ventre para aguentar isso, tá tudo bem. Quem sou eu para falar que não? A questão é que o Paulo fala, esposa cristã, esposo cristão, como é que você pode ter certeza de que vai salvar seu cônjuge não crente? Tá bom? Então, nós tratamos desse ponto. Casamento misto, separação ou divórcio. Nós tratamos disso nos últimos 3 encontros, tá bom? Casamento, separação e casamento misto. Divórcio, separação e casamento misto. Tá bom assim? Tem estômago para aguentar? Você tem estômago para aguentar a situação? Tem estômago? Tá tudo bem. Outra coisa, você, é, além de ter estômago a isso, às vezes você não quer sofrer o dano ou a injustiça? É isso que acontece? Ah, eu não quero sofrer o dano de perder essa pessoa. Ah, eu não consigo ficar sem intimidade sexual. Então não se separe. Se você não consegue ficar sem intimidade sexual, não se separe. Tá bom? Assim estamos conversados. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu acho que agora nós concluímos nossa conversa que começou anteontem, há 3 vídeos atrás. Muito obrigado. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco, tá bom? Peço-lhes também que estejam orando por nós. As orações de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco, tá bom? Assim, é, financeiramente. Nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.